Tudo que você sabe, absolutamente tudo que você sabe acabou de mudar em Dandadan. E o Kinobutatsu tá jogando extremamente pesado. E se você não quiser ter o pesado jogado em você, o Quinta Sakata, é melhor se inscrever nesse canal maravilhoso. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarquem Animes aqui falando. Depois de ficar 772 horas fazendo carinho com um pedaço de pau na cabeça do Kinobutatsu, finalmente conseguimos definir o que pode acontecer no capítulo 185. E com certeza essa história vai mudar praticamente tudo que a gente sabe de Dandadan até agora. Lembre-se o que eu falo pra vocês, nem sempre as coisas são óbvias. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. O que aconteceu no capítulo 186? Simplesmente Yukishiro, Rin e Mai ainda estão com vários problemas para enfrentar o yokai das cabeças decepadas. E você vai comentar comigo, Sonarquem, tá muito bem, até porque a Yuki invocou um enxame gigantesco de moscas e vai acabar com a batalha rapidinho. E se eu te falar que na realidade aquelas mosquinhas não estão indo atacar o nosso personagem Okarun, nem mesmo a Yuki, ela possivelmente vai atacar a cidade inteira de Kami. Uma espécie de incidente de Shibuya que deu certo. Imagine o caos que será naquela cidade. Ai, Sonarquem, você não tá lendo Dandadan direito, esse poder é da Rin. Então, meu delinquente da voz fina, o que acontece? Se você ler atentamente a obra de Dandadan, você vai perceber algumas dicas que o Yuki Nobutatsu deu pra gente. Primeiro, na antepenúltima página de Dandadan, capítulo 186, a gente tem o espírito guardião da Mai. Espírito guardião, um corpo espiritual, não físico, dizendo: não é isso, o poder da Yukishiro-san não é amplificar o poder da Rin e nem controlar os gnomos. Agora eu fico pensando, se vocês ouviram, se vocês leram essa parte, por que insistem tanto em dizer que a Yuki possui dois poderes, que seria tanto de controlar gnomos ou seres de pequena estatura, gente? O poder dela não é amplificar o poder da Rin, e especificamente da Rin, e nem controlar os gnomos. Vocês entenderam a diferença? Notem que nesse mesmo painel, a nossa personagem Aira diz a seguinte frase: o que é esse som? Ele é terrivelmente doloroso. A gente percebe que no painel existe uma espécie de pressão, algo pressionando o ambiente, e isto não é o poder da Rin, este é o poder da Yuki. E percebam também que tanto Rin, Mayra e Aira estão fazendo a mesma carinha de desespero. Um rosto que facilmente deixa a gente identificar que elas estão sentindo uma dor, um pesar emocional. E quem tocou uma música com o pesar emocional em mente? Exatamente a nossa personagem Yuki. Ela se lembrou de todos os momentos ruins da sua vida. Os momentos em que simplesmente as pessoas deixavam ela triste. E ela transferiu esse mesmo sentimento para o seu poder yokai. Então o poder dela é mais que óbvio, é simplesmente repassar as suas emoções conforme a música. Ah, Sonarquem, mas isso é inútil. Não é inútil, não, porque você me pergunta, meu delinquente de voz fina, simplesmente dores sentimentais às vezes incapacitam a gente mais do que dores físicas. E isso é motivo suficiente, mais que suficiente, para os dribblers sem cabeças perderem a vontade de jogar basquete. Você percebe o quanto aquele japonês safado é inteligente somente pelo fato de ele usar essas características atuais, envolvendo aquela questão de depressão na sua obra. Porque sim, gente, a personagem tem todas as características de uma personagem que tem depressão. Transferiu os mesmos sentimentos a todas as pessoas e yokais que estão ouvindo a sua música. Se você não acredita num exemplo do personagem, vamos utilizar o Whindersson Nunes para você ter uma noção. O homem fazia de tudo e após adquirir essa doença, simplesmente parou de fazer as mesmas coisas que fazia antes. Dandadan, ele aborda uns temas muito pesados na maioria das vezes. E é claro que esse poder que ela pode utilizar é tanto para uma questão negativa quanto para uma questão positiva. Yuki Nobutatsu com certeza se superando cada vez mais. Agora seguindo diretamente para a questão das moscas e explicando para vocês por que esse poder não é da Rin, porque notem que as mosquinhas estão sobrevoando toda a cidade, acima da altura de prédios. E geralmente a altura máxima de voo de um mosquito não passa de 15 metros de altura. Me diga como ela convocaria tantos insetos de tão longe utilizando apenas um piano.
E por quê? Qual a necessidade dessas moscas invadirem completamente a cidade de Kami? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem duas possibilidades para esses capítulos maravilhosos. 187. A primeira possibilidade do capítulo 187 é simplesmente a gente se seguir com a Yuki utilizando seus poderes para incapacitar os dribblers das cabeças decepadas. Por fim, então, o nosso personagem Murakami, mais conhecido como Professor Jack, enviou esse enxame de moscas para derrotar os nossos amigos. E eu ainda acho que é muita força para derrotar um bando de crianças onde o protagonista já não possui mais poder, tá? Então a possibilidade ela se aumenta para um pouco maior. Imaginem que essas moscas, todas essas moscas, estão prestes a atacar cada uma das pessoas daquela cidade. E se você, meu delinquente, ainda não está convencido disto, note no amuleto que tem atrás daquela maravilhosa cena da nossa professora Dashi. Ela está segurando na sua mão um amuleto que, à primeira impressão, dá pra gente entender que ela vai utilizar para atrair o Murakami. Ou simplesmente a gente considerar que é um amuleto simples. Mas os kanjis dele são extremamente interessantes. É um amuleto Ofunda que segue os kanjis. Espírito reverenciado de Seki. Espíritos reverenciados geralmente são espíritos que você tem que reverenciar, demonstrar respeito, sendo eles espíritos guardiões, deuses ou yokais de calamidade global. E estes yokais de calamidade global podem simplesmente destruir uma cidade inteira. Tem duas possibilidades para essas criaturas: Senengaks, espíritos famintos, na mitologia budista japonesa, espíritos que sofrem de fome eterna, muitas vezes associadas a enxame de insetos e pestes, ou os Dikininki, são demônios devoradores de carne, espíritos amaldiçoados que se alimentam de cadáveres e podridão. Agora você sentiu a pressão, né, meu delinquente? Você percebe o quanto mudou a figura de Dandadan, quanto mudou a imagem de Dandadan só de inserir essas duas criaturas. Imagine o caos que se tornaria a cidade de Kami, todas as pessoas colocadas em sono induzido graças às moscas que estariam se alimentando ou da carne ou da força vital das pessoas. E se for da força vital, quem será que vai adquirir esse poder? E a segunda possibilidade para montar o seu mundo cor-de-rosa bonitinho do jeito que você gosta, simplesmente aquelas moscas seriam poderes sim da Yuki, o que para mim não faz sentido nenhum, mas tudo bem. E ela utiliza aquelas mosquinhas para fazer uma montaria de combate para os seus gnomos. Imagine só os gnominhos montados em moscas atacando jogadores de basquete. Bizarro, mas legal. E uma terceira possibilidade que pode acontecer, que ao mesmo tempo é muito legal, mas também muito ruim, é a possibilidade daquelas mesmas moscas atacarem Momoyase no caminho até o templo de Shimane, mostrando então que o professor sem vergonha, safado, não está mais na cidade da Yuki, e sim na mesma cidade que a Momoyase está. E você me pergunta por que isso pode ser tão bom quanto ruim ao mesmo tempo? Porque, gente, esse personagem desgraçado, ele está chantageando a Yuki e a professora Dashi. Então as melhores personagens para enfrentá-lo, para derrotá-lo de vez, seriam essas mesmas personagens. Seria poeticamente correto, entende? E eu também acredito que isso seria prejudicial para a obra, porque a gente está com um núcleo repleto de personagens. Esse é o arco que mais apresentou personagens novos pra gente até agora. Gente, já são mais de 20 personagens dentro desse arco do Deus Okuninushi. E isso não contando o próprio Deus Okuninushi e os subordinados que possivelmente vai aparecer nele. E o Kinobutatsu simplesmente separa os personagens para a gente conseguir focar no enredo principal da Momoyase. Então ele não pode ser usado agora. Primeiro a gente tem que ter o encerramento da Batalha do Okarun e da Yuki, e somente após isso a gente tem um foco no elenco principal desse arco, que vai ser o arco da Momoyase. E essa possibilidade das moscas estarem indo atacar a Momoyase é meio complicada de fazer, porque elas só seriam materiais para tentar impedir ela de chegar no templo de Shimane. Imagine o seguinte: a Momoyase está dirigindo com a vovó Seiko pelo caminho, tá todos os personagens lá, aí a Seiko atropela um mosquitinho, depois outro, e aí um enxame de moscas, e eles têm uma batalha curta. E se aparecer a Momoyase enfrentando as moscas, os capítulos futuros serão focados nela, aí a gente vai esquecer a Yuki e o Okarun por um tempo, e possivelmente voltar só com a derrota desses personagens, tá? Então eu tenho para dizer para vocês que Dandadan está em um momento muito complicado. Ele pode seguir todos esses caminhos, alguns deles são ótimos, outros nem tanto.
gostando. Mas eu quero saber da sua opinião. Deixe nos comentários pra mim qual dos caminhos você acha que vai acontecer nesse episódio. Vai ser o caminho em que as moscas são montarias pros gnomos ou simplesmente criaturas famintas enviadas pra atacar a cidade inteira de Kami? E última coisa que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Se aparecer o Ocaron no capítulo 187, com toda certeza o próximo capítulo vai ser focado nele, aí tem um interrompimento na batalha da Yuki definitivo. Ou a Yuki vence essa batalha já no próximo capítulo, ou ele vai durar até o 189, aí o capítulo 190 é do nosso personagem Ocaronzinho. Eu já tenho uma teoria formada pra vocês aqui, tá? O segundo portal do caminho do ciclo de Sansara já foi quebrado. O caminho preta dos espíritos devorador. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e acompanhar os nossos outros conteúdos. Por quê? Dandadan é muito bom, adoro fazer essa obra, mas meus outros conteúdos levam o mesmo carinho para ser produzido e a mesma dificuldade. Infelizmente o pessoal não observa, dá aquela moral maravilhosa, soca o dedo no Sonarkin que com certeza ele vai gostar. Mas é isso, Sonarkin diz. Tchau!